Muito obrigado, senhor presidente. O PLS de número 26 pretende, mediante alteração no artigo 1º da Lei Complementar número 105, extinguir, senhor presidente, um absurdo: o sigilo bancário nas operações ativas de instituições oficiais de crédito que tenham como contraparte o Estado estrangeiro, como se fosse possível nós tratarmos dinheiro público que pertence à sociedade com algum grau de reserva, inibindo ou mesmo coibindo a necessidade da transparência. Na justificação, o autor, o senador Álvaro Dias, argumenta que as operações bancárias do setor público devem submeter-se ao princípio constitucional da publicidade, devendo impor-se o sigilo bancário como exceção apenas, e não regra. Ressalta que a transparência nesse tipo de operação em nada afeta a honra ou mesmo a privacidade do cidadão comum, e que o sigilo bancário, como instrumento de proteção da pessoa humana, não deve ser indevidamente estendido para ocultar as operações financeiras do setor público. Destaco ainda que as instituições oficiais de crédito, a exemplo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, têm recebido recursos subsidiados do Tesouro Nacional. Veja bem, senhor presidente, recursos subsidiados do Tesouro Nacional, recursos da população brasileira, recursos que são produto e resultado do esforço do empreendedor brasileiro e do trabalhador brasileiro. Portanto, esses recursos, eles não pertencem ao Tesouro Nacional, eles pertencem à população brasileira e tem, portanto, a população brasileira o direito e até o dever de saber o que o Estado brasileiro quer fazer com esses recursos em relação a essas cooperações internacionais, até porque nos últimos anos há um sem número de incertezas com relação às operações de crédito que foram coordenadas pelo governo da presidente Dilma, com governos na África, com Cuba e assim por diante, com muitas suspeitas e dúvidas sobre o nível e a intensidade desse tipo de subsídio que foi concedido a esses países. Portanto, esses recursos, eles não são subsidiados pelo Tesouro Nacional, senador Álvaro Dias. Eles são bancados pelo trabalhador brasileiro, pelo empreendedor brasileiro, que são repassados de forma de operação de crédito aos tomadores finais. Registra ainda, por fim, que se existe esse imenso subsídio nas operações de crédito lastreados em endividamento público, ou seja, o governo brasileiro emite títulos, se endivida, paga taxa de juros imoral para financiar a operação de crédito que é mantido sob sigilo. Se existe esse imenso subsídio nas operações de crédito lastreadas em endividamento público, é incompreensível que o benefício seja estendido a outras nações, à custa do esforço, do trabalho, do suor e da lágrima do brasileiro. Se tivermos que subsidiar, se houver espaço fiscal para isso, que a gente dê esse tipo de apoio ao empreendedor brasileiro. A matéria foi apreciada na Comissão de Relações Exteriores, que deu parecer pela sua aprovação com 3 emendas. A primeira delas altera a redação da emenda para estender a extinção do sigilo bancário a todas as operações de crédito custeadas com recursos públicos. A segunda emenda promove essa alteração na parte dispositiva do PLS, enumerando taxativamente que não estão cobertas pelo sigilo bancário as operações quando a contraparte for o Estado estrangeiro, b, a operação contar com garantia direta ou indireta de Estado estrangeiro, c, tratar-se de operação custeada total ou parcialmente com recursos provenientes de fundos orçamentários ou da concessão de empréstimos à instituição financeira por parte do respectivo ente público controlador. A terceira emenda, por fim, suprime a necessidade de publicação dos contratos em jornal de grande circulação na praça da sua sede prevista no projeto de lei do Senado. A matéria relativa ao sigilo bancário insere-se na competência legislativa da União.
O PLS 26 pretende dar transparência aos empréstimos concedidos por instituições financeiras controladas por entes do direito público interno, quando a contraparte for Estado estrangeiro ou na hipótese de a operação contar com garantia direta ou indireta do Estado estrangeiro. Ademais, determina que os instrumentos contratuais e eventuais aditivos das referidas operações sejam divulgadas na página específica da instituição, na rede mundial de computadores ou à internet ou em jornal de grande circulação na praça de sua sede. A Constituição Federal estabelece a publicidade como princípio da administração pública. Aliás, se a Carta Política institui mecanismos de controle essenciais para a observância do princípio republicano, a publicidade e a transparência ganham fundamental importância para o Estado democrático de direito. Sem publicidade não há controle, sem controle não há república. De outra parte, estou convencido de que a modificação legislativa promovida por esse projeto não viola a intimidade da pessoa humana, principal valor preservado pelo sigilo bancário. Não se trata dessa questão. No plano internacional, destacamos que os financiamentos das agências multilaterais, como o Banco Mundial, já adotam esse parâmetro de publicidade e de transparência em suas operações. Portanto, não estamos inventando a roda, nós estamos fazendo uma adequação, uma adaptação daquilo que agências multilaterais de crédito que operam no mercado internacional já praticam. Não vislumbramos, portanto, nenhum vício de inconstitucionalidade na matéria. No mérito, consideramos a proposição conveniente e para lá de oportuna. Indiscutivelmente, a modificação proposta fortalece a República, além de evitar desmandos típicos dos regimes totalitários e daqueles que insistem em não dialogar com a transparência. O que se pretende é tornar transparente o uso de recursos públicos para financiar projetos que financiem outros países. Ora, esse tipo de aplicação não se limita aos empréstimos a países estrangeiros ou por eles garantidos. Boa parte dos projetos que são financiados em países estrangeiros decorre de créditos de financiamento à exportação, concedidos a empresas exportadoras brasileiras de bens e serviços, as quais são as tomadoras finais dos empréstimos, não dependendo de garantia formal dos países estrangeiros. Portanto, quando houver a aplicação de recurso público nesse tipo de financiamento, também deve ser afastado por completo o sigilo bancário. Além disso, entendemos que qualquer aplicação de recurso público, assim definido como os recursos provenientes de aportes diretos ou indiretos do Tesouro, do ente público controlador, tem de ser feito de modo transparente. Nesse sentido, apoiamos a emenda de número 1 e 2 na Comissão de Relações Exteriores. Da mesma forma, somos favoráveis à emenda 3, pois desnecessária a exigência de publicar os contratos em jornal de grande circulação na sede da agência financiadora, bastando sua divulgação na internet. Dessa forma, senhor presidente, pelo exposto, somos pela aprovação do PLS de número 26 e das emendas 1, 2 e 3. É como encaminhamos e conclamando aos demais senadores dessa comissão para que possamos apoiar e votar favoravelmente esse projeto, de modo que nós possamos dar um basta em diversos, inúmeros e incertos desvios que foram cometidos nos últimos anos por um governo que, inclusive, está sendo denunciado e impeachmentado. Muito obrigado, senhor presidente.